Nós estamos ao vivo para todas as redes de computadores e telecomunicações, Josué. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Joia? Graças a Deus, mais um dia. Mais um dia qual o Senhor nos permitiu, né, estarmos juntos aqui. Meu celular tá um pouco torto aqui porque ele tá em cima do carregador, tá? Mas já já eu tiro ele aqui. Vocês estão bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Você tá me vendo agora, que você vai me ver depois. Eu e Josué estamos aqui. E aí? Como é que tá o áudio aí? Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Eu preciso ter essa certeza, né? Ah, Cassiane, já cheguei. Boa noite, Cassiane. Tudo bem? Oi? Vou ver meu. Ah. Eu preciso ver aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, né? Vocês estão bem? Gente, 20 dias já de propósito, hein? Olha que benção. Boa noite, Remson. Hoje é a nossa live, a live número 20, é especial, né? Nós teremos aí a participação do Remson também. Tudo de boa, Cris. Beleza? Quanto tempo, hein, Cris? A gente acabou de tocar junto, né? Glória a Deus. Foi benção lá, foi bom. Né? E aí, vocês estão bem? 20 dias já de propósito. Gente, eu não tô cansado mais não. Hoje eu dormi bem. Hoje eu dormi bem, Josué dormiu bem também. Josué tava mamando agorinha. Né? E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, já dá o like aí, ó. Tem um aviãozinho aqui também, já vamos compartilhar. Você que tá chegando aí, vai dando like para subir os coraçãozinhos. Esses coraçãozinhos aqui é benção. Ó o Josué. Ó, o Gabriel tá aí. Oi, Gabriel, tudo bem, meu amor? Boa noite pra você. A Lisandra tá aí, sempre com a gente. A Célia também. Né, esse povo aí que é fiel. Gente, tem gente fiel aqui, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Gente, é 20 dias já lendo a Bíblia direto. Olha que bênção, né? Tem gente que está batendo um recorde aí de dias que está lendo direto a Bíblia. Cada dia, né? E Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. E eu quero que você deixe aqui, ó. Tem aqui, ó, a caixinha de perguntas. Se tiver alguma pergunta aí relacionado ao que nós vamos falar hoje, você pode deixar aí sua pergunta, tá bom? Vai dando um like aí, vai compartilhando essa live também e a gente já vai dar início, né? Hoje, como todos já sabem, hoje só foi o capítulo 9 e o capítulo 10 de Lucas, né? Como Lucas, ele é bem extenso em seus capítulos, né? Ele fala bastante, para não ficar aquele negócio, naquela correria e a gente não compreender muito bem aquilo que o texto quer passar para a gente gente diminuiu para 2, né, para 2 capítulos por dia, para que a gente tenha uma leitura mais saudável, né? Porque a nossa intenção aqui não é correr, eu não estou com pressa. Tem alguém com pressa aí? Amanhã é domingo, eu sei que a maioria não trabalha, mas tem uns que trabalham, mas eu não estou com pressa também de finalizar esse propósito. Tanto que eu não coloquei nem data para finalizar, né? Eu não coloquei nem data para não ter esse descontrole ou então ficar correndo demais. Não, eu acredito que tem que ser algo que vai gerar algo dentro da pessoa, né? A gente leu aí a Bíblia em 150 dias, foi bem corrido, né? Algumas pessoas não conseguiram acompanhar e outras conseguiram, né? Mas também agora, olha só, como o povo sempre existe. Para quem não quer fazer, sempre vai ter uma desculpa boa, né? E quem é bom de desculpa não é bom de nada, né? A pessoa, ela dá desculpa para tudo. Gente, 2 capítulos por dia. O que é 2 capítulos por dia, gente? E tem gente que ainda fala que não dá conta, não consegue, né? Eu fico me perguntando, aonde é que esse cara, onde é que essa moça, essa mulher vai parar? Se não tem disposição para ler 2 capítulos por dia, pelo amor de Deus, né? A pessoa, ela tem que rever os seus conceitos. Porque, na verdade, a pessoa, não é que ela não tem tempo, é que ela não tem prioridade.
A pessoa que fala assim que não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem prioridade na sua vida. A Bíblia ela não é prioridade. E nós sabemos que a nossa prioridade tem que ser a palavra do Senhor, né? E eu vou chamar aqui já o Rems, eu acho que ele já chamou aqui. Ó, o Rems já chamou aqui, eu vou chamar ele com a gente aí na live, né? Chamar o Rems aí para estar junto com nós, acrescentando ainda mais aquilo que a gente vai falar. Olha ele aí. E aí, mano? E aí, mano, beleza? Beleza, cara? Como é que você tá? Bem, Tá bom? bom. Chegamos Hã? depois do banho ali, já estourou as forças. Ah, é? Tava trabalhando? Pesado, É desse jeito. Mas aí, tá bem? Você tá me ouvindo bem? graças. Bem, tá ótimo. Bom? Imagem, tá. E aí, tá aparecendo certinho? Imagem, áudio, tá bom? Tá, pra mim aqui tá bom. Tem que ver a galera que tá assistindo nós aí. Quem tá assistindo nós aí, fala como é que tá aí. Pra mim aqui tá de boa. Josué também. Cadê o Pedro? E tá ali, Ah, daquele jeito, 220. cadê? Chama ele aí. Mostra ele aí pra galera. E aí, vem cá, Pedro. Mostra ele aí pra geral. O Josué ali, ó, Neném, vem cá. Ele Aqui, que ó. gosta de ver o Josué, não é? Olha lá, o Josué. E aí, Pedro? Ah, beleza. Fala com ele. Oi. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo. Você tá bonitão, hein? Olha lá, o Josué, tchau. É. Obrigado, né? Olha o Josué. Olha lá o José te olhando lá. Eu não queria falar com ele. Todos os dias você dá tchau pra ele. Fala, tio. Falar também, vou te falar. Tem mais Olha uma. aí, mais uma. Tudo bem, princesa? Que menina linda, gente. Aí, Josué. Ah, Oi, fala oi. Fala oi, povo. Esse menino, esse Pietro é bonito, moço. Eu boto fé nele. tomara que não dê tanto trabalho, né? Vai nada. Bom, Pega aqui. cara, vamos lá brincar agora, vamos? E aí, É a mano? Gabi. Conta Vai lá. aí, tá tudo de boa? Oi? Pega ele aqui, velho. Eu pedi pra dar em pegar ele aqui rapidão, que meu braço já tá doendo. É, imagina quando tiver desse tamanho ali. É. Daqui a pouco eles voltam. Ah, pegar o bico dele aqui, toma. Tem que lavar, tá? Pois é, mano. E aí? A leitura de hoje foi boa, hein? Foi. Puxado. Hoje foi puxado, foi bom. Foi, porque só, só o 9 demorou mais ou menos a metade do dia. Mas é, O só o 9. nome. Mastiguei ele metade do dia. É, isso é bom, cara. Aí veio o 10 com mais duas pérolas. Tava até É agora. verdade. Eu tava lendo até agora também, pra você ter ideia. Eu tava ali dando uma lida, até ouvindo também eu já tava, né? É, não, eu gosto de ler, depois É, ouvir. e é bom que, eu não sei se a sua Bíblia é assim, mas a minha é offline, né? Ela tem como o autor lá, o pessoal, você colocar o áudio, né? E aí eles, eles, eles falam, né? Tem uma música por trás e tal, aí fica mais legal. Tem- E aí, só que eu gosto também de, quando eu tô na loja, aí eu escuto pelo YouTube mesmo, né? Ah, Cid Moreira. porque Deus amou o mundo de tal maneira.
A prisão muda quando muda o É personagem. legal. É legal. Tem uma galera falando com nós aqui, mano. Ó, deixa eu ver aqui. É, Cassiane falando que começou os 150 dias e não conseguiu concluir, mas esse ela vai concluir. A Cris tá falando que ok. A Betiane tá falando que Show. a imagem do Remy tá ruim. Pra mim tá aparecendo aqui que tá bom. Deixa eu ver. A Lisandra falou que tá bom também. Célia falou que tá bom. O Léo dando boa noite aí. Boa noite pra vocês, gente. Pra mim é que tá bom. Não sei se pra todo mundo tá, mano. Vê aí o pessoal aí, vai falando aí como é que tá a imagem, Vai a gente falando. tentar. Pra gente não delongar muito, já vamos começar a comentar aqui a respeito do capítulo 9, né? A respeito da instrução dos 12, que Jesus manda os 12 de dois em dois, né? Calma, mano, eu só fechar a porta aqui pra me ficar mais sossegado. Beleza. Você que tá aí com a gente, ó, já vai dando like aí, vai compartilhando essa live, né, pra gente alcançar mais pessoas aí também. Né, mano? Então vamos lá. Como a gente sempre fala e faz, né? A gente dá aquele resumão, porque se a gente for falar de tudo aqui, a gente vai ficar a noite toda, né? Mas a gente vai jogando algumas pérolas aí pra galera, o pessoal que já vai anotando aí. Tem muita gente que anota tudo, né? Tem muita gente que anota e eles colocam no caderno, e isso é muito bom, né? Para depois você ler, você reler. Isso aí faz com que o conhecimento ele se agregue ainda mais e você fixe aquele conhecimento dentro de você, né? Tá não. Tá não. Tá me ouvindo, mano? Tô ouvindo sim, mano. Você ficou bem assim, ó, parado me olhando. Aí, tô tentando olhar aqui, eu fui mais. O problema do fundo é tudo claro. Eu tava aqui mais dando um fundo mais escuro, mas é tudo Não, tá claro. tudo. A melhorar a imagem do sol aqui. Não, relaxa. Relaxa, é assim mesmo. Tem mais gente entrando aí. Boa noite, Rafael. Rafinha entrando, Matheus, Ana Júlia, Felipe. Deixa eu ver mais quem. Eu sempre esqueço esse Borjanas, né? É aquela. Toda vez eu esqueço que é aquela. Perdoa ela. Pessoal, Aí o Rômulo tá falando dos Lakers aí, ó. Fãzão do Lakers. Os Lakers, bom, os cara. Lakers que perderam na quinta-feira, né? Deu mole. Infelizmente. Tá sem os dois. Pois é. Aí Jesus ele dá a instrução aos 12, né? Que ele fala aqui a respeito dos 12, ele deu poder para os 12 para que eles vão, né, e preguem o evangelho. E também ele fala aqui a respeito, né, mano, que ele manda eles sem ir com duas tendas, ou duas túnicas, sem dinheiro, sem nada. Olha só como é que Jesus manda os discípulos. Testando eles, né? Não só como testando, mas como é, afirmando, né, que todo trabalhador ele é digno do seu salário, né? E Jesus está deixando claro aqui para eles que se eles trabalharem na obra de Jesus, né, não vai precisar eles se preocupar com isso, né? Que a preocupação deles tem que ser pregar o evangelho, né? Que é aquilo que eles foram chamados, foram convocados. E aqui ele fala a respeito até daqueles que não aceitam, né? Que tem gente que não aceita. O que eles iam fazer com aquilo que eles não aceitavam? Eles sacudiam o pé, porque aquela terra, aquela cidade, ela seria, no grande dia, ela seria amaldiçoada mais do que Sodoma, né? E eles teriam que anunciar o evangelho por onde quer que eles passassem. Tá seguindo aí, mano? Tamo no... Sim. Beleza. Se tiver alguma coisa para comentar, aí você avisa, tá? Senão eu vou falar aqui o dia todo. Vai aí. Tá? Aí você vai falando. Como você leu, como você entendeu, aí você vai falando, ó, eu entendi isso. Igual a pérola que você me mandou hoje. Aquilo lá é forte demais, mano.
A gente já vai chegar lá. Tem mais umas duas ali no 10 Então também. já deixa já no gatilho aí. Quando chegar, você fala, calma aí, deixa eu falar. Senão eu vou falando aqui. Beleza? Beleza, pode prosseguindo. Né? E aí a gente vê o Tertraca, o Herodes, né? Aquele que logo mais à frente ia condenar Jesus. E agora ele ouve falar de Jesus através de seus discípulos. E ele fica tão admirado que ele fala assim: rapaz, o profeta que apareceu aqui eu matei. Cadê esse Jesus? Ele ficou perguntando quem era Jesus. E ele ainda fala: eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito da qual eu tenho ouvido tais coisas? Né? E Herodes ele se esforçava para ver quem era Jesus. Olha só como o propósito de Deus já estava alinhado, né? Porque talvez se Herodes, naquela hora ali, ele encontrasse Jesus, talvez ele ia querer fazer algum mal a ele. Mas é meio que Deus escondeu Jesus aqui naquela hora para Herodes não reconhecer aonde ele estava, né? E ali então não fazer com que o propósito de Jesus fosse estabelecido. E que Herodes, que era o tetrarca da época, ele sentenciasse Jesus, né? Porque alguém ia ter que sentenciar. E essa bomba caiu no colo de Herodes, né? O cara que... Mas ainda, né? Hã? Não era a hora ainda, por isso Deus escondeu e guardou. Exatamente. Porque tudo, né? Exatamente, mano. Porque ainda não era a hora, né? A gente pode perceber que quando a gente vai lendo e vai meio que ouvindo também a respeito da palavra, tudo tinha um tempo determinado, né? E tudo tinha a sua hora. Jesus ele cumpria o propósito de Deus na Terra em tempos e tempos, né? Jesus ele não fazia as coisas só por fazer. Jesus ele tinha propósito em tudo que ele fazia, né? E essa é a nossa vida. Nós temos que ter propósito em nossa vida, né? E nós também sabemos que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então tudo tem um propósito debaixo dos céus, né? E eu até falei a respeito de propósito. Tem gente que fala assim: ah, não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de ler, fazer a leitura ou de orar. É porque, na verdade, a pessoa ela não tem prioridade, né? Ela não tem prioridade. O foco no. E falta entender o propósito, né, mano? Isso mesmo, falta o foco no propósito ali, né? Uhum. A partir do momento que o foco no propósito, você vai arrumar um tempo, você vai arranjar um tempo para fazer, para poder dar continuidade, para poder caminhar nesse propósito, né? Verdade. E assim, eu sei que você é correria, você, a Jéssica, né? Vocês trabalham bastante. E eu queria que você comentasse um pouco como que você faz para ler, para tirar esse tempo, né? Porque eu fui lá na loja o tempo todo correndo, o tempo todo andando para cá e para lá. Como é que você faz aí para ajudar a galera aí que também trabalha, né? Como eu, assim, mas de uma forma diferente. Mano, o pouco de tempo que eu tenho, que eu vejo que vai dar, eu já aproveito, né? A gente tem que aproveitar, e como o pastor até falou esses dias lá no culto, né, o pastor Marcos, o tempo não é nosso, né? A partir do momento que a gente entender que o tempo não é nosso, e a gente dá o tempo de quem é mesmo, para quem é mesmo, aí a gente vai conseguir. 10 minutos, 10 minutos que eu tenho, já não é mais meu, é dele, Verdade. né? E aí, eu chego para abrir a loja, os 10 minutos que eu tenho ali almoçando, eu já dou para ele. E aí, quando tá a correria, fonezinho no ouvido, vamos escutar lá. Entendeu? Então, é isso que eu faço. Um pouco de tempo que eu acho que é meu, eu dou para ele. É verdade. E aí, à noite, depois de tudo, depois da live, da deitada, aí sim. Aí aquele tempo ali pode ser meu, depois da oração, né? Verdade. É sempre tudo corrido, mas se a gente for pensar desse jeito, a gente consegue, Isso é verdade. né? Foi a parte que eu comecei a entender o meu propósito, né? Porque aí não, é um joguinho. Ah, não, videogame. Ah, não, vou assistir uns vídeos ali. Não, assistir um vídeo, assistir uma pregação. É, Ah, vai jogar, vai ler a Bíblia. é, Entendeu? E aí, aprendendo e seguindo.
Igual teve um dia, essa última vez eu louvei lá na igreja, Deus tinha me cortado. Falou, você não vai louvar enquanto você não entender seu propósito. Você não vai cantar em lugar nenhum. Quando você não entender que o seu propósito é a palavra, é a Bíblia, você vai pregar, você vai falar. Então você não vai cantar, porque tudo que me dava estar com oportunidade, em vez de eu dar uma saudação, eu ia cantar. Mas o meu propósito é pregar. E aí ele falou, a partir de hoje, ele já tinha um ano e uns 2 meses que eu não louvava. Sério? Eu tava tremendo, tremendo cada vez. Mas aí quando eu entendi, ele falou, ó, se agora você entendeu, tá no caminho, tá caminhando, agora pode louvar. Mas não é o que você quer. Vai lá e louva esse hino aqui, que eu quero é esse. Então mano, é tudo sobre a ordem. É verdade. E a gente deve seguir assim, né, mano? A gente deve seguir, a gente deve ter essa ordem. A gente deve. É como a bandeira do Brasil fala, né? A ordem e a decência, até mesmo para buscar o Senhor, né? Porque vamos supor, olha só, a gente está fazendo uma live aqui agora. Se a gente não parasse para fazer essa live, a gente estava fazendo outra coisa, né? A gente estava na correria fazendo outra coisa. Mas a nossa prioridade agora é a live. Então, assim, tudo que está externo, a gente consegue ainda meio que blindar, né? Para não entrar e tal. Os meninos a gente consegue controlar. Às vezes não, né? Trancar, Hã? trancar uma porta, ficar Fecha trancado, uma porta, escondido. sabe? Às vezes o Josué mesmo ontem tava. A gente tem coisa que a gente não consegue controlar. Mas, tipo assim, ó, olha só, a gente fechou a porta, a gente tá olhando olho no olho, a gente tá, tipo assim, a gente priorizou, né, esse tempo agora. Sabia que 10h30 a gente entraria. Então a gente se preparou para esse momento, né? E essa é a diferença. A gente tem que ter esse preparo também para ler a Bíblia. A gente tem que ter esse preparo também para orar, para fazer alguma coisa para o Senhor, né? Mano, eu cheguei em casa 10 horas Eu também. para tomar banho, jantar e se preparar para a live e Eu organizar, né? também. Eu cheguei em casa aqui, daí a gente tava com o Josué e a carne tá ali na panela de pressão. Terminou aqui, eu vou comer ainda, né? Mas Aí, assim, ainda, ainda tô na vantagem, né? tá na vontade, tá de bucho cheio, né? Mas eu comi um chocolate ali e tô de boa. Mas, tipo assim, a prioridade agora, o propósito nosso agora é esse, é de falar, né, e tudo. Mas a gente teve que parar, né? A gente teve que tirar um momento, a gente teve que até mesmo estudar um pouco, né, para falar. Todo dia a gente estuda, mas quando você vai falar é diferente, né? Que você tem que estudar, você tem que conhecer um pouco mais. E isso é o que Deus requer de nós, né? É se preparar, não é entrar de qualquer jeito. Ah, vou orar aqui, daqui a pouco sai, aí chega menino, aí você não tem uma prioridade. E é isso que Deus falou para tu. Não, agora você não vai cantar também o que você quer, não. Você vai cantar o ruim que eu quero. É isso que Deus quer da gente, né, mano? Isso mesmo. Esforço, né? Esforço, Esforço, nada é é esforço. verdade. Né? E eu sei também que tem muitas pessoas que estão aqui na live, que estão passando por um momento de fraqueza, está passando por uma doença, seu ente querido, alguém assim, né? Eu sei que é difícil das pessoas elas verem, acompanhar a gente e tudo mais, mas eu creio também no poder que há na oração, na palavra, no poder que. Porque a palavra de Deus é a que nos conforta, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. A palavra de Deus é aquela que vem ao nosso encontro, né? E nós temos que ir em direção a ela também. Isso mesmo. A galera falando, é forte, Brasil, é forte. Aí, ó, a Cassiano falou aí, cantou bonito. Obrigado, Tudo Cassiano. que Deus é, Deus tem propósito, verdade, isso é lindo. Né? Falou a tia Rô aí. Então aqui nós podemos ver que ainda não era chegada a hora de Cristo ali para encontrar Herodes. Né? Cristo ainda não encontrou Herodes. E logo após isso, Herodes não consegue ver Jesus, e ali eles vão para o deserto, né? Onde Jesus estava ensinando a multidão, e eles entram não, né? Eles estão ali em meio à multidão, e o que acontece? Jesus falava a respeito do reino, e tinha aquela multidão ali que começou a ficar com fome, né? E os discípulos desesperados, no coração deles, os discípulos desesperados, porque não tinha nada para dar para a galera.
E ali Jesus, ele faz um... Jesus é muito doido, né? Já percebeu isso de Cristo? Muito, cara. Jesus é muito doido, porque no versículo 12 fala assim, ó, mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, ó, os 12 chegou nele e falou assim, ó, despede a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem ali alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Então o discípulo está falando para ele, nós estamos em um lugar deserto e não tem nem aonde comprar comida. E a galera já está ficando com fome, né? E aí Jesus fala para eles, deem vocês mesmo de comer a eles. O que Jesus está falando? Dê vocês de comer. Né? E os discípulos responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo, porque ali estava cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos discípulos, façam com que assente-se em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos assentassem. Jesus, pegando os 5 pães e peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobravam foram recolhidos 12 cestos. Olha que algo poderoso aqui, né, a respeito da multiplicação. Jesus, os discípulos chegam para ele e falam, nós tem que despedir essa galera aí, porque a gente não tem nada para oferecer para eles. Olha só o que eles estão dizendo para Jesus. Nós não temos nada para oferecer a eles, a não ser 5 pães e 2 peixes. E nós, se a gente tiver alguma coisa para oferecer, que a gente tenha, que a gente vá comprar. Né? E ali Jesus... Porque o que não dá nem para nós, Oi? né? Eles queriam dizer, porque o que a gente tem aqui não dá nem para nós. Exatamente. Dá nem... Né? E Jesus, naquela hora, ele manda todo mundo sentar. Manda ele sentar aí. E Jesus, ele usa aquilo que os discípulos tinham. Né? Aquilo que os discípulos tinham, Jesus pega, ergue ao Pai, abençoa, né? E ali houve a multiplicação com aquilo que os discípulos tinham. Né? O mais interessante é isso. É com aquilo que os discípulos tinham. Eles não tiveram que comprar, eles não tiveram que pegar com ninguém. Pode falar, mano. Ali ele falou, aí o que vocês têm, não só dá para vocês, como ainda dá para abençoar os outros e ainda sobra. Verdade. Verdade. E aí a gente pensa que o que a gente tem não vai dar nem pra gente. Sendo que o que a gente tem pode dar para os outros e você ainda consegue abençoar muita gente e ainda sobra para você. É verdade. E ainda pode sobrar. Falta. Mas o detalhe é, aonde? Nas mãos de Jesus. Né? Da pessoa. Na pessoa certa. Né? Tem muita gente que tem condições de ajudar e não ajuda. Mas também tem pessoas que não têm condições e usa aquilo que ela não tem e ajuda e prospera. Mano, muito. Já vi muito. Isso aí eu já vi demais. Eu já vi mulher com um salário mínimo conseguir sustentar uma casa de 4 filhos. E ainda dar o dízimo. Aí tem gente. E ainda ofertar. Tem gente que escuta esses testemunhos e não acredita, mas está aqui na palavra. Verdade. Né? E o que pode acontecer na minha, na sua vida, na vida do pessoal, pode acontecer na vida de qualquer um, só basta ter fé. Verdade. E colocar na mão certa, né? Porque os discípulos ali, mesmo sem fé, eles colocaram na mão de Jesus e ouviram a voz de Jesus. Né? Que Jesus fala, manda esse povo sentar aí de 50 e 50. E aí o que Jesus faz? Ele pega aquilo e entrega para os seus discípulos, e os seus discípulos eles entregam. Jesus não entrega direto para o povo, ele entrega para os discípulos. Só quem é de Deus entende essa live. É forte. É forte. Né, mano? Então, ali, partindo daqui, a gente entra no versículo 18, a respeito da confissão de Pedro. Jesus prediz a sua morte, né? Que ali, Jesus, quando os discípulos voltam,
né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, calma aí. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os seus discípulos. Aqui perguntou, olha, Jesus perguntou a eles, quem a multidão dizem que eu sou? Né? E eles responderam, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que você é qualquer outra pessoa. Mas aí Jesus faz uma pergunta e quer saber aquilo que está no coração dos seus discípulos. Porque melhor do que você andar com as pessoas, olha só o que Jesus quer arrancar deles. Melhor do que você andar com pessoas é você saber aquilo que está no coração delas. O que elas sabem ou pensam ao teu respeito. Né? Nossa. Então nós temos que andar com pessoas que amam a Jesus. Né? Pessoas que se dedicam a Ele. E ali Jesus ele pergunta, e vocês, quem disse que eu sou? Né? E ali logo Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Olha o detalhe que Lucas agora está trazendo, né? Os outros evangelhos, Marcos e Mateus, falam assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora Lucas está falando assim, ó, tu és o Cristo de Deus. De Deus, olha o detalhe. Tu és o Cristo de Deus. Né? Aquele que... Porque aqui Lucas está trazendo a respeito de Jesus, o homem, né? De Cristo, o homem. E aqui ele está completamente dizendo que Cristo ele é de Deus. Né? Ele veio de Deus. Né? E na genealogia a gente pôde perceber isso. Né? E Jesus, porém, advertindo, ele disse para que ninguém declarasse aquelas coisas. Né? Porque é necessário que o Filho do Homem sofra por muitas coisas. Que ele seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Tipo, não fala para ninguém para não atrasar a promessa, para não atrasar o propósito. Verdade. Né? Então, Jesus está falando para eles assim, ó, eu não quero que vocês falem isso para ninguém. Para ninguém. Mas logo mais na frente a gente vai saber que Judas, ele traiu Jesus. E o que ele falou? Ele foi para o sacerdote, para esses caras aqui que Jesus estava falando. Foi que ele foi até eles. Né? E aí, esses sacerdotes fizeram tudo que Jesus tinha falado. Né? E logo mais depois a gente vai saber que Jesus repreende a Pedro, né? Porque Pedro queria meio que atrapalhar o propósito de Jesus, né? Falando para Jesus ter dó dele mesmo. Senhor, tenha dó de ti mesmo. Por que o Senhor vai para a cruz? Para que cruz? Né? E tem muita gente, mano, que vive assim. Para que cruz? Para que isso? Para que aqui? Para que? Se ela é essencial. Se ela faz parte do propósito. A cruz era o propósito de Cristo. A cruz é o foco. Foi o foco para ele. O foco para nós é Cristo. Verdade. E o foco de Cristo é cruz por nós. Olha aí. Olha as pérolas saindo aí. E para a gente, o foco nosso, qual é o foco do cristão? É Cristo. É Cristo. Alcançar a vida eterna. E o foco de Cristo era a cruz, para que nós alcançássemos a vida eterna. Verdade. Verdade. Ele abriu, né, novamente um caminho. O véu se rasgou. Né, e nós temos acesso ao Pai por causa da cruz. Né? A cruz ela é essencial na vida do cristão, né? Tanto que o tema dessa live é a respeito de cruz. Né? E algo que não é muito falado nos nossos dias. As pessoas elas não gostam de falar sobre cruz. E evangelho sem cruz é um evangelho barato. Barato. É o evangelho. Como a gente falou, né? Porque o povo já não gosta de falar muito sobre a cruz, porque um dos símbolos da cruz é a morte. O povo... Verdade. E aí eles ficam com medo de falar sobre a cruz. Verdade. Só que o símbolo da morte, o símbolo da cruz é a morte, porque o foco de Jesus é esse. Mas se o nosso foco é a vida eterna,
o nosso símbolo já Já muda. muda. Exatamente. Porque agora a gente não vê como morte, a gente vê como vida. A cruz é vida, né? A cruz é a... Então, o Rafael está falando aí, esses detalhes que tornam o livro de Lucas excepcional. Ô, glória, desse jeito. Não existe evangelho sem cruz. Ó a hashtag subindo aí, ó. Hashtag não existe evangelho sem cruz. né? E o tema tá aqui. O tema tá no capítulo 23, né? Verdade. Que é um dos mistérios a qual a gente conversou hoje. Pois é. E a gente já entra agora nesse Luiz, tá, mistério. Quiser falar aí, pode tá voltar. aí, tá aí uma pérola. Pode seguindo aí que Deus vai Tá bom. revelando. Então Jesus, depois, logo depois de falar de cruz, que ele ia carregar a cruz dele, que ia para a cruz, agora Jesus fala para os seus discípulos carregarem a cruz, né? Então, Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quer perder a vida por minha causa, esse salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Ou causar dano a si Está aí o mesmo? mistério. Oi? Tá aí o mistério, né? Dia após dia, né? Dia após dia. Não é hoje e amanhã não. Um dia sim, 12 por 36, né? É, Não é 12 por um dia, 36, não é uma semana sim, outra semana um dia eu não. carrego a cruz, no outro dia eu estou de folga. Não existe. Ah, tô cansado, tá doendo. Exatamente. É nesse cansaço que a gente tem que vencer. Ó, o Daniel falou aqui, ó, a cruz se refere ao sacrifício. Olha aí, que beleza. Que mistério. Um deles, né, Daniel? É o Sacrifício. sacrifício. É o sacrifício de Jesus. E agora Jesus está falando para os seus discípulos, para a gente. Todo dia a gente tem que sacrificar. Todo dia, né? Mas para a gente sacrificar, a gente tem que carregar. Tem que carregar. Tem que carregar todos os dias. Não só um dia, né? E não ter medo de carregar, porque a palavra, igual você falou para mim, não é o discípulo que está falando, é o próprio Cristo que está dizendo Exatamente. que ele vem, se vem após a gente vai atrás, ele vai na frente. Se ele vai na frente, por que você vai ter medo de carregar a sua cruz? Se Jesus está na tua frente. Verdade. Verdade. Aquele que sabe o caminho, aquele que carregou ela primeiro antes da gente. Verdade. Ele já vai tirando suas barreiras. Vai tirando os obstáculos, né? Com certeza, mano. E é desse jeito. Para seguir Jesus tem que carregar a cruz. Né? Tem muita gente que segue Jesus sem cruz. Quando chegar lá no final, no grande dia, Jesus vai olhar para ele e vai perguntar: uai, cadê sua cruz? Cadê? Ah, mas cruz é morte. Morte. Cruz é vida. É vida, porque aqui a gente leu aqui, ó. Porque aquele que quer perder a sua vida, salvará ela. Né? Então, no reino, a gente nunca perde. Mano, a gente não tá perdendo tempo aqui. As pessoas que estão aqui junto com a gente não estão perdendo tempo. Com certeza Né? não. Tem muita gente que perde tempo vendo BBB, vendo essas palhaçadas todas aí. Isso aí é perda de tempo. Mas quem segue o evangelho, quem tá focado em cruz, quem ama a cruz, na verdade, né, no final ele vai receber um galardão. E um galardão muito alto, né, dependendo das suas obras também. Eu não sei se você já viu uma tirinha. Eu vou até pesquisar depois essa imagem de uma tirinha que tem um monte de gente carregando a cruz assim, né? Aquela galera carregando a cruz. Aí tem um cara que tá assim com a cruz, aí ele, não, minha cruz tá muito pesada. Aí tá. Aí ele pega uma metade da cruz e ele serra, né? Ele serra a cruz e aí ele continua no caminho.
E aí ele continua, agora ficou um pouco mais leve. Aí ele continua andando. Na tirinha vai falando que ele vai andando, né? Ele e a galera pegando a cruz e do mesmo jeito. Aí mais lá na frente ele falou, não, minha cruz está muito pesada. Aí o que acontece? Ele vai e serra um pouco mais a cruz. Aí serrou a cruz, aí ele coloca nos ombros. Não, agora está mais leve. Aí ele continua. E a galera também continuando com a cruz dela, aquela cruz grande, gigante. E a dele já está menor do que a dos outros. E aí ele vai, na terceira vez, ele cansado, né? Ele falou, não, essa cruz está pesada demais. E todo mundo indo para um caminho. Ele falou, não, essa cruz está pesada demais. E ele serra de novo a cruz. A cruz dele fica bem pequenininha. Aí tá. Aí chega um certo tempo, ó, aquela já viu. Tem gente que já viu. Aí chega um certo tempo que existe um abismo da pessoa que está aqui desse lado para a pessoa que está do outro lado. Aí qual que era a ponte para ligar um abismo com o outro? É forte. A cruz. Aí como ele tinha serrado a cruz dele, não tinha a sustentação para o outro lado, né? E a galera que Não tinha não tinha, perdeu não tinha acesso, exatamente. E aí a cruz dele tava pequena, como é que ele ia pro outro lado? E a galera todinha que tava com a cruz grande tava passando, porque a cruz é a ponte, entendeu? E a cruz, E como que ele ia por cima da cruz do outro? oi? Ele ia usar a cruz do outro irmão para passar? Não, Tá aí mais uma hashtag, sua cruz é seu acesso. olha aí. Sua cruz é seu acesso, sua cruz é sua ponte. Não despreze a sua cruz. Tem, É forte, tem é muita forte. coisa. Né? Então, nós não podemos fazer com que esse homem fez, né? Cortar a cruz. Não, tá pesado demais, vou cortar um pouquinho aqui. Vai chegar uma hora, lá na frente, que a gente vai precisar usar a nossa cruz de alguma forma. Seja como ponte ou seja como caminho. Né? Então ele ficou. Aí, ó, a Lisandra tá até lembrando. Ele ficou e todo mundo foi, mano. E agora? O que ele ia fazer? Tem solução. Tem solução. O negócio é você carregar a cruz exatamente do jeito que ela é. E não querer carregar também a cruz do próximo, a cruz do outro. Né? Cada um tome a sua cruz e segue a Jesus. Não é só tomar a cruz, né, mano? Porque Jesus está falando assim, ó. Pega a sua cruz, tem um detalhe aí. Negue-se a si mesmo. E aí eu pensando hoje aí, mas que cruz? Que cruz? Qual é a cruz? Mas está aí o detalhe. E é aquilo que a gente até falou mais cedo. A cruz que a gente deve carregar é aquela que mata o nosso pecado. Exatamente. A cruz que mata o nosso pecado e dá vida, né, ao nosso espírito. Exatamente. Então a cruz mata o pecado e dá vida eterna ao espírito. Pois é. E olha, foi pela cruz que Cristo ressuscitou. Foi por causa da cruz, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Né? Ó, tem mais a Stephanie acompanhando nós, a galera aqui. Aquela, Rafael, tomar a cruz é querer fazer a vontade do Pai. A cruz, ele ficou. Né? Então, nós devemos negar a si mesmo. Existe uma batalha diária contra o nosso ego, né, mano? Existe uma batalha contra nós mesmos. Então, essa batalha, ela é vencida a gente tomando a nossa cruz. Né? O detalhe que você me falou, dia após dia. Porque tem gente, né, que quer carregar a cruz um dia, no outro dia tá pesada, eu vou deixar ali, amanhã eu volto e pego, e sabe, se amanhã você voltar a sua cruz, nem ali tá mais. E aí você vai ficar igual o rapazinho lá, sem acesso, sem ponte. Sem ponte. Exatamente. A cruz deve ser carregada todos os dias. A cruz tem que ser carregada todos os dias. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, nós temos que carregar também a nossa cruz, dia após dia, né? Então,
Dando continuidade aí, quer falar mais, mano? Vamos seguir, senão nós ficar a noite toda aqui, mano. Beleza. Beleza. Né? E aqui a gente entra novamente na transfiguração de Jesus, né? Que Jesus ele sobe ali para o monte com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali, olha o detalhe que Lucas está falando agora, que ali Jesus ele estava orando naquela hora. E Jesus orando ali, ele se transfigurou, né? E Jesus levou eles para o monte com o propósito de orar. Olha só, eu vou dar uma cutucada aqui no povo que vai para o monte e fica fazendo live. Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Tá vendo como é que Jesus ele faz as coisas por propósito? Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Né? Tem muita gente que sobe para o monte para conversar, para falar, não sei o quê. A gente tem que subir ao monte com um propósito. Né? A gente tem que fazer a nossa vida com um propósito. Eu também não critico aqui quem faz. Pelo amor de Deus. Tá? Cada um é cada um. Mas nós devemos ter propósito. Se seu propósito é você ir no monte, fazer uma live lá do monte, no propósito de orar, amém. Seja feito. Né? É algo bom, é algo que tem que fazer. Mas tem gente que a gente conhece que... Está ali, né? Oi? Está alcançando alguém que não conseguiu estar ali. É um propósito de alcançar essa pessoa. Mas com propósito, né? Mas tem gente que sobe só para subir, para mostrar para os outros, para postar e tal. O propósito, se for para postar, para que o reino seja alcançado, para que as pessoas vejam que você está fazendo algo bom na vida delas, amém. Né? Nós devemos ter esse propósito no nosso coração. E o propósito de Jesus aqui, ele foi de orar. E ele subiu para o monte para orar, e ali ele se transfigurou. A aparência do seu rosto se transfigurou. E a roupa dele ficou um branco brilhante. Né? E ali, como nós já sabemos, Elias e Moisés aparecem junto a ele, e eles estão conversando a respeito do martírio que ele ia ter logo mais na frente, né? A respeito da sua morte. E ali também, e aqui Lucas declara, né? Porque o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, ele não declara aquilo que eles estavam conversando. E aqui no evangelho de Lucas já traz esse detalhe, né? Que eles estavam conversando a respeito, no 31 aí, quem estiver acompanhando, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E aí no 32 também tem um mistério, né, mano? 32 aí tem um mistério que fala, e Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e o que com eles estavam, carregados de sono, né? E aí eu fiquei, uai, subiu no monte para orar, mas dormiu? Dormiu e perdeu a glória. Dormiu e não viu o que eles falavam. Por que que eles pensaram em fazer uma tenda, né, para eles? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo, porque dormiu na hora. Estava sonolento, né? Não conseguiu entender o mistério. E isso acontece muito com a gente. Às vezes o mistério está rolando, a coisa está acontecendo, né? Deus está querendo fazer, mas a gente está meio dormindo, meio sonolento, não está ligado. Uhum. Aí a gente pensa que é outra coisa. Verdade. E acaba que não deve. Você já dirigiu com sono? Muitas vezes. É complicado. Esse é o problema do sono. O sono, ele tira teu foco, ele tira tua atenção. Né? E aqui, os discípulos, eles tiraram tanta atenção dele que o foco deles, em vez de ver a glória de Deus, em vez de participar daquele momento e aproveitar, eles focaram em outra coisa. Né? Que Pedro fala para ele, vamos construir 3 tendas aqui para a gente ficar aqui o dia todo. O propósito não era esse. O propósito lá... E aqueles no final da glória. Hã? Queria ficar o dia todo ali porque só viu o final da glória. Exatamente. E se eles viram... Pois é. E se eles tivessem entendido desde o começo? Seria diferente.
dias diferentes. né? E ali eles conseguiram se conservar acordados, né? E logo mais na frente a gente viu que quando a nuvem cobre eles, eles ficam com medo, né? A gente pensa assim, cara, esses discípulos são medrosos, né? Mas era muito poder, Não mano. tem como, cara. Quando vem a manifestação da glória de Deus, É muita é coisa. muito, né? E eles ficaram com tanto medo que eles ficaram assim, ó. Eles não conseguiram nem levantar mais o rosto para ver. Eles cobriram seus rostos e ficaram assim, ó, né, de joelhos, porque eles não conseguiram mais. Quando a nuvem de Deus envolve eles e a palavra do céu ela desce falando a respeito de Jesus, né? Esse é o meu filho amado, novamente, Deus relatando a toda a terra e aos seus discípulos agora quem era Jesus, quem Jesus era para ele. Este é o meu discípulo amado, ou esse é meu filho amado. E ali ele fala assim, ó, A a ele ele, a ouve. ele, A ele ouve. a ele ouve. Tão pequena, mas tão poderosa, né? Verdade. A ele. A ele ouve. Né? A ele ouve o quê? O que que Deus estava falando para ele? Para eles ali naquela época. E está falando para a gente também. A ele ouve. É o que a gente acabou de dizer. Se você quer ser discípulo de Jesus, ouve a palavra dele. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga ele. É isso que Deus está falando com a gente. Porque se ouvir, vai entender, mano. Vai. As palavras de Deus. Ficar em ouvir, vai entender o propósito. Com certeza. E as palavras de Jesus, elas são muito simples, né? Que até as crianças conseguiam entender, mano. Simples e É direta. muito simples. E tem muita gente que pega o evangelho e complica ele. Mas o evangelho é puro e simples. Né? Quer sofisticar algo que é para ser simples. Exatamente. Muito sofisticar as coisas de Deus, algo que é para ser simples, que ele já fez simples para a gente entender com facilidade. E não ficar, como se diz, não ficar ali sofrendo, não ficar batendo cabeça. Exatamente. Ah, não entendi. Ah, não entendi. Não, ele já faz para você entender. Se você focar e ouvir, você vai entender o que ele tem a dizer a você. Com certeza. Pelo povo, por nós, né? Eu falo até por mim. Por nós ouvirmos tantas pregações tão miraculosas, né? Aquelas pregações difíceis de entender, até o nosso conhecimento, até o nosso crer, às vezes, é meio que bloqueado, né? Porque a gente Embola, né? que a gente, Aconteceu embola aqui. Falei, uai, mas era tão simples aqui quando eu li ou quando eu vi outro ministrar. Agora, meu Deus, será que é isso não mesmo? é? Você confunde, mas não é para confundir, né? É algo para ser claro. Exatamente. Tem que ser claro. O evangelho ele tem que ser muito, muito direto e claro. E Jesus sempre foi direto e claro. Jesus nunca deu meia volta. Jesus nunca falou palavras bonitas e tal para surpreender a multidão, para encher a massa. Não, Jesus falou tão simples que as crianças entendiam, né? E eu lembro muito, eu acho que você já conhece aquela história de Davi e Golias, né? Muito, eu lembro de muitas pregações, mano, muitas pregações. Olha só como que é simples. Eu quero que você entenda isso. Como que é simples. Eu lembro de muitas pregações de pessoas que falam assim que quando Davi vai pro riacho e ele escolhe 5 pedras, né? E ali, e ali ele escolhe 5 pedras. E a primeira pedra é a pedra da fé. A segunda pedra é a pedra filosofal do Harry Potter. A, te- Já ouvi isso, Arão, já ouvi isso a demais. terceira pedra é a pedra da fé quadrangular, sei lá. A quarta pedra, a pedra que não sei o quê. Pedra. A quinta pedra é a pedra do milagre. E aí, sabe qual que é o meu pensamento em relação a essas 5 pedras?
Eu acho que o pensamento de Davi nunca foi esse. Eu vou pegar a primeira. Calma aí, que eu vou pegar a primeira pedra aqui, que essa pedra aqui é da fé. A segunda pedra é a filosofal, é a do Harry Potter. A terceira pedra é não sei o quê. Não, cara. Olha só que simples. Olha que simples. Davi pegou 5 pedras, sabe por quê, mano? Ah, Porque ele sabia que se ele errasse a primeira, ele tinha mais 4. simples, né, mano? É, Simples. é simples, cara. E quando a gente ouve uma pregação dessa, você fica assim, cara, onde é que esse cara tirou isso e tal? E não tirou do texto. Davi ele era perito em pedra, mano. Ah, faltou ele sortear ali qual é a pedra do milagre É, agora. Qual é o deixa eu pegar a mistério? pedra do milagre primeiro, para mim ver se eu acerto. Não, ele pegou as 5 pedras, porque ele sabia que se errasse uma, ele tinha mais 4 para acertar. 5 chances, né? Ah, o povo rindo aí, ó. É ou não é, gente? É verdade. Não é, mano? Quem, bota aí, quem nunca já ouviu uma pregação desse jeito? Eu já vi uns 3 ministrantes falar dessa forma. E como? E como? Pedra. E, e, e o que eu estou fazendo aqui, o que a gente está fazendo, na verdade, é ler no texto. A gente não está colocando coisa em cima do texto. Nós estamos lendo o texto. A interpretação do texto, que às vezes muita gente não tem essa interpretação. Né? E é bom a gente falar. Pô, Olha a galera a aí, gente está apenas lendo o passado, né? se prevenindo, né? Exatamente. O cara é prevenido, moço. Ele sabe que se ele errasse uma, tinha mais 4. Pronto. Esse é o evangelho, cara. O evangelho é isso. Ah, Cris, de onde tira essas coisas, mano? Ó, a tia Rô falando aí, ó, também já. Eu acredito que todo mundo já ouviu isso. Todo mundo já ouviu isso das Tá? 5 pedras. E ela- A massa quer fazer a massa se levantar com. Quer inventar parábolas, né? Essa é a verdade. Isso é a verdade. E não tinha essa pedra filosofal aí que Davi queria pegar, não, moço. Era a pedra. Ele encontrou uma brecha no escudo de Golias e falou: rapaz, é ali que eu tenho que acertar, e pronto. Né? E logo mais na frente a gente vê que eles ficaram calados e ficaram com medo, né? E Jesus toca neles e fala: levantem-se. E eles se levantam, né? Então, nós podemos ver aqui como que é o peso da glória de Deus, né? Quando a glória de Deus vem e o peso que é sobre a vida dos seus discípulos ali, né? E ele não errou porque o próprio Espírito Santo o conduziu. Também, Lisandra, mas ele era bom de pontaria, viu? Se ele não fosse bom de pontaria, se ele fosse míope, jamais ele acertaria. E era preparado, né? Era preparado. Tanto que, olha só, a gente entrou no texto aqui, vai ter que falar. Tanto que Saul chega para ele e fala: rapaz, tu é um menino. Tu é um, tipo, tu é um nada. Golias, e desde sua juventude ele é guerreiro. E quem é tu? Tu é um menino. E ele olha, Quem é tu diante do gigante? pois é, e ele olha e fala assim: rapaz, você não conhece minha história. E agora ele fala da história dele, que ele rasga o urso no meio, rasga o leão no meio. E aí que Saul bota fé nele, né? Tem muita gente que não bota fé na gente, mas nem conhece a nossa história. Depois que conhece a história. Hã? Não sabe o que é feito no oculto, né, mano? Exatamente. Não sabe Não, de que desce o joelho. não sabe o leão que a gente já matou, não sabe o urso que a gente já venceu. Né? Mas também a gente não precisa. Eu também sei ali que Davi não falou tudo aquilo para se vangloriar. Era só para mostrar para ele que ele estava preparado. Porque ele precisava do aval de Saul para batalhar. Né? Então, para ele ter o aval, ele precisava falar que ele era guerreiro de alguma forma. Né? Então, não é os nossos leões de cada dia, o urso de cada dia, que a gente tem que ficar jogando na cara dos outros. Né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar: ah, você não conhece minha história. Ah, não sei o quê. Meu irmão, quem tem que conhecer a sua história é você. Quem tem que saber a sua capacidade é você. E outra, quem tem que estar preparado para a oportunidade também é você.
Verdade, verdade. Né? Nossa, Aí, não vou entrar aí também. Tem muito, ó, o hashtag seguindo, respeita a minha história. muita história. Essa Cris também tá A Cris afiada, não né? perde, Tá ligado? tá ligado. Só não vai igual o Pedro no Monte, não. O Josué tem um bora com essa frase. Respeita a minha história. Minha historinha, Josué. Foi até a ele que deu, né? Foi a ele que deu. Legal. Né? Então, continuando aqui, a cura de um jovem, né? Que o pai chega até Jesus e fala para que Jesus vá de encontro ao seu filho, né? Que estava ali com o espírito. E que o pai também tinha levado ele para os seus discípulos e os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino, aquele moço. Né? Então, o que que o demônio fazia com aquele jovem? Batia ele, né? Levava ele para cá, levava ele para lá e batia ele nos lugares. E quando Jesus chega, tudo muda, né? Até os espíritos. Por isso que Jesus fala que ele é Senhor dos senhores. Porque os espíritos aqui, quando eles veem Jesus, eles vão de encontro. Olha, mano, olha que loucura isso. O demônio vai de, o Posso. demônio vai de encontro a Jesus. E ali, calma aí, é isso mesmo? Surgiu um homem dizendo, não, dificilmente, pedindo, expulsar a geração, cara. Não, ele não vai de encontro não, quem foi de encontro foi o pai. Tô falando besteira aqui, hein? Quem foi de encontro foi o pai, né? Que o pai traz o menino. O pai tinha levado o menino para os discípulos, e aí eu acho, Não conseguiram. eu tenho quase certeza que lendo o Mateus e Marcos, eu acredito que fala a respeito dessa história. E que o demônio, ele clama também, alguma coisa assim relacionada. Mas aqui não está falando, então não posso acrescentar palavras em relação a isso. Né? Só que Jesus, ele dá uma exclamação aqui muito forte a respeito dos seus discípulos. No meu tá aqui. E eis que o espírito toma e de repente clama. Ah, tá. E o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. É isso mesmo. Então o demônio clamou a ele, clamou a Jesus. Não é isso? E logo depois, o demônio se atirou no chão e convulsionou. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai. Jesus dá uma exclamação aqui a respeito de seus discípulos. Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês e tereis que aguentá-los? Olha só o que Jesus está falando. Até quando Jesus vai estar no nosso meio, mano? E não vai haver curas e milagres no nosso meio. Até onde não acabar essa incredulidade, né? Verdade. Que é algo que também, se eu não me engano, é no 8, né? Que não há cura, não há honra para não há honra ao profeta na sua cidade, na sua casa, né? O profeta não tem honra em casa, Uhum. né? Não, em casa eles não veem, aí eles porque não viu tantos milagres, né? Não viu milagres. Mas você só vai ver milagre quando crê, se tiver fé, se crê. Verdade. Eles não Eles não. foi feito milagre, eles não criam, eles não creram no profeta da casa. Verdade. Enquanto houver essa incredulidade, hoje em dia é o que mais está tendo. Não está vendo tanto milagre daquela proporção, porque a incredulidade está maior. Verdade. Verdade. Eu vi um vídeo de uma cadeirante levantar, Eu já vi. profeta, mas porque tiveram fé. Eu nunca vi um milagre nessa proporção. Aí, será se é verdade? Só aí já está sendo incrédulo. Será se é verdade?
Deus que você Tem gente que serve. pensa que é montagem, né? Que aquela pessoa, ela nunca foi cadeirante e tudo mais. Mas aí é onde está a incredulidade. Enquanto houver essa credulidade aí, Jesus vai estar no meio e não vai estar surgindo tantos milagres. Verdade. Né? A milagre. E é aquilo que eu até falei, né? Nós podemos chamar a atenção de Jesus pela nossa fé e também pela nossa incredulidade. Né? E a nossa geração, eu falo nós temos que chamar a atenção de Jesus pela nossa fé, sabe? Nós estamos aí num tempo propício para ter mais milagres para acontecer e não acontece por causa da incredulidade do povo, por falta Verdade. de conhecer quem é Jesus. Coloca o coronavírus lá em cima. Ah, o coronavírus está aí, está quebrando, está arrebentando. Mas e Jesus? Jesus é o mesmo ontem e hoje e sempre. Mesmo. Né? E todos ali ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Olha só a exaltação que vem a Deus. Né? Eles não ficaram maravilhados, não foram nem com Jesus ali naquela hora. Mas foi com a majestade. Olha só, a majestade. Olha o detalhe. Se está falando de majestade, está falando de reino. Porque, Mas a majestade do Pai. exatamente. Porque quando você vai de frente a um polícia, né? Você chama ele, ô senhor, senhor polícia. Você está conhecendo a mim, está reconhecendo que ele tem autoridade sobre você. E agora a multidão, todos, a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Então todos ali, através do poder de Cristo, reconhecer a majestade de Deus, né? Reconhecer que o reino de Deus estava ali de frente a eles. Olha que poderoso isso. Precisou acontecer. Oi? E isso precisou acontecer. Precisou conhecer. Ó, a Cris está falando, ó, até sublinhei majestade na Bíblia. A Cris está pegando os detalhes. São esses detalhes que fazem a diferença na nossa leitura. Né? Faz a diferença. Leitura. E é o que mais tem em Lucas, né? Nossa. São detalhes. Não achamos. É rico. Rico, é rico. Exatamente. Nossa. Né? E aqui, logo mais na frente, Jesus prediz a morte dele novamente, né? Que ele seria entregue, o Filho do Homem seria entregue à mão dos homens. Né? E eles não entenderam o que Jesus estava falando, né? E também eles não perguntaram para Jesus o que ele estava falando. Ó, Cris, estou ligada. Fica ligado aí, gente. Se liga aí, irmão. Né? E agora há uma discussão entre os discípulos. A discussão qual que é agora? No versículo 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha. Olha o que os caras estavam pensando. Olha o que os caras estavam pensando. Um momento. Meia majestade é forte. É legal, né? Eu acho muito massa a Bíblia, porque ela fala muito da gente, velho. Ela fala muito do meu caráter, do seu caráter, do caráter das pessoas em si. Porque esses discípulos aqui, eles eram homens igual nós, moço. Olha só, agora eles estão discutindo para quem era o maior entre eles. Não, eu sou maior. Não, tu é o maior. Não, tu é maior. Eu sou maior porque eu reclino no peito de Jesus. Não, eu sou maior porque eu sou tesoureiro. Não, eu sou maior por causa disso. Ah, tu é o maior, eu sou depois de tu. Né? E aí eu sou o segundo maior. Se fosse pelo menos uma discussão dessa, tipo assim, eu sou o primeiro, você é o segundo, você é... Não, a discussão aqui era para saber quem era o maior. Era o top. Entendeu? Aí Jesus. Chega quebrando ele. Jesus, olha só. Jesus sabendo o que passava no coração deles, pegou uma criança, mano. A gente começou essa live com as crianças aqui. E você vê a simplicidade que existe no olhar de uma criança. Né? Você vê a simplicidade que há no perfil da criança. Né? E agora ele coloca a criança ali no meio.
E ele fala: quem receber essa criança em meu, essa criança em meu nome, é a mim que recebe. Né? E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse que é o grande. Então Jesus está falando aqui, se você quer ser o maior, o maioral, primeiro, você tem que ser igual uma criança, e outra, você tem que ser o menor de todos. Menor entre todos. Você tem que se diminuir. Exatamente. Você tem que ser o menor entre todos. A minha Bíblia está falando assim, o menor entre todos, não o de todos. Existe uma diferença aí entre essa palavra, entre e a palavra de, né? Porque entre todos está falando ali de um grupo. Aquele grupo ali você tem que ser o menor entre todos e não o menor de todos. Existe uma Menor entre vós. A minha tá assim, o menor entre vós todos. voz todos, né? Entre Mas vós. entre. Existe uma conjunção aqui, eu acredito que é do verbo. Então, Jesus fala a respeito de quem não é contra nós, é a favor de nós, né? Porque os seus discípulos chegaram até Jesus e falou, ó, existia aí uma galera aí, ó, uma galera que estava expulsando. Josué tá com de sono aqui. Não, vai pro sono. Eu vou pra lá agora. Tô levantando pra cá. Você dá indo resolver ali. E os seus discípulos falou agora, é tudo ao vivo, gente, ao vivo é assim mesmo. Desse jeito. Né? E Jesus falou aqui agora para não proibir eles, porque eles chegaram até Cristo e falou assim, Jesus, tinha uma galera aí que tava expulsando demônio em teu nome. Sabe o que a gente fez com eles? A gente mandou eles se calarem. Aí Jesus falou, o quê? Vocês fizeram o quê, cara? Estão ficando doidos? Rapaz, Achando que são os. tipo assim, eles foram para Cristo para ver se essa reação deles foi a ideal, né, e tudo. Aí Jesus olha para eles e falou, rapaz, vocês estão ficando doidos, é? Quem não é contra nós, é por nós, moço. Como é que vocês vão impedir? Se eles estão fazendo obra em meu nome e está funcionando, está dando certo, então ele faz parte do reino. E aqui, mano, vai uma lição para a gente. Aqui vai uma lição muito poderosa para a gente. Que eu até falei a respeito de Deus, ele não é evangélico. Poxa, Não vai ser só os evangélicos que vão ser salvos. Tem muito evangélico aí pregando que não é porque só o evangélico que vai ser salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. A salvação é dele. Ele dá quem ele quer. Né? E tem muita gente que condiciona a salvação só para o evangélico. Ah, você é evangélico? Aí você vai para o céu. Ah, não, você é católico? Não, você não vai não. Você não vai não? eu acho eu pensando comigo, né? Falou, eles acham que são os únicos, acho que só eles podem, só eles vai. Então, calma aí, eu vou mostrar para eles que a obra precisa de trabalhadores, Exatamente. precisa de gente, né? Então, vai ter mais 70, não são só 12, né? E 70 ainda basta. Exatamente. Exatamente. E a gente tem que orar para que Deus envie pessoas mesmo para a obra. Porque a gente não sabe quem vai ser salvo. Jesus salvou na cruz. Além de ter o sacrifício, houve salvação também. Porque Jesus, em todo o seu ministério, perceba algo, olha aqui o detalhe, olha a pérola. Jesus, em todo o seu ministério terreno, pregando, falando a respeito de Deus e tudo mais, trazendo o reino para a terra, Jesus ali não tinha introduzido ninguém ao paraíso. A primeira pessoa que foi para o paraíso foi um ladrão. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão, mano. E agora, nós que somos da classe evangélica, né? Eu não me considero nem... Quebrar, Oi?
quebrar os religiosos. Né, da classe evangélica, que eu não me considero nem evangélico, eu sou filho de Deus, fala assim, não, o evangélico vai pro céu e o católico não vai, porque o católico adora ídolos. É mesmo. Tem muito evangélico aí que adora homens. Tem muito evangélico aí que tem Poxa, muitos homens como ídolos. Tem muitas pessoas idolatra. idolatra, cara. Sabe? Aí criticam os católicos porque eles fazem devotos, né? É devoto a Maria, devoto não sei quem. Mas é um lunático em relação a futebol, é um lunático em relação a carro, é um lunático em relação a casa, sabe? Dá importância para vários outros postes ídolos. A diferença é que os católicos, eles falam mesmo, nós adoramos, nós somos devotos. E o evangélico, ele é aquele cara escondido, né? Ele esconde os seus deuses, ele esconde os seus ídolos. Ele tenta tirar o cisco do irmão, mas está com uma trava enorme. É verdade. Uma trava enorme, já em apontar, né? É verdade. Em julgar. Né? A gente não pode julgar jamais quem é católico, quem é evangélico, quem é isso, quem é aquilo. Uma coisa eu sei, o caminho é Cristo. E eu sei que tem muita gente, tem muito católico que faz mais obras do que evangélico. Né? Tem muito católico que faz muito mais obra, sabe? E tem muita gente que se camufla no evangelho. Né? Tem muita gente, até a Cris está falando aqui, ó, tem muito evangélico que é incrédulo. Isso é verdade. Tem muito evangélico que não conhece e não acredita em milagre. Tá aí, que não conhece o Pai. Que não conhece, já tá aí um dos... Tem muita gente que não nega a si mesmo, né? Toma a sua cruz e segue a Cristo. Né? Gente, eu quero que vocês entendam. A minha pregação sempre vai ser, a nossa pregação também, sempre tem que ser contra ídolos, contra tudo isso que muita gente pratica. Isso não é certo, isso é pecado. Né? Mas o que eu estou falando é porque, para a gente tirar o cisco do olho do nosso irmão, como você falou, mano, a gente tem que tirar a trave do nosso. Né? A gente tem que tirar a trave. Né? Tem muita gente que se esconde aí atrás da Bíblia, pega a Bíblia como um escudo, e por trás daquele escudo tem poste ídolos, tem tanta bagunça por trás, sabe? Tem homens que se escondem atrás da Bíblia, até mesmo para se sobressair sobre a sua mulher. Né? Pega versículos bíblicos para mandar dentro de casa, para não fazer as coisas dentro de casa. Sabe? Tem muita... Cara, tem uma bagunça aí por trás. E agora Jesus vem quebrando todo mundo aqui, ó. Ele tá quebrando a gente. O que Jesus está fazendo hoje com a gente aqui, mano, é desconstruindo aquilo que a gente já criou dentro de nós. Dando aquela quebrada, né? Limpando aquele lixo, né? Limpando. Né? E a gente tem que saber que todos são dignos de salvação. Primeiro que o céu não é nosso. O céu já tem um dono. O dono é Deus. Né? E nós temos que apontar o caminho para ele sempre. A nossa função é apontar caminho e direcionar, né? Fazer discípulos, direcionar através da palavra. Ó, fulano, eu acho que isso aqui é errado. Eu mesmo, eu sou flamenguista, né? E eu já fui flamenguista, já doente, mano. De deixar de ir para culto, para ir para jogo, sabe? De comprar camisa, eu já fui disso, sabe? Mas eu também já fui muito advertido em relação a isso, sabe? E nós temos que ter esse discipulado, né? Fala, ó, acho que você está exagerando demais nisso, presta atenção nisso, né? Olha com os olhos diferentes a respeito disso. Não condenar a pessoa, tu vai para o inferno porque tu é flamenguista. Não apontar, né? É ensinar, fazer o que você está fazendo diariamente. Fazer. Porque através dessa live, muitas vidas estão sendo alcançadas e muita gente está aprendendo muitas coisas que nem sabia. Exatamente. Direcionando, né?
E é isso que devemos fazer no Evangelho, né? Exatamente. Não pegar e guardar para mim, ficar guardado dentro da casinha, dentro do meu quadradinho, não. Né? O que eu pegar, eu transmitir. Igual você falou há dias atrás, né? E tem que fazer e transmitir melhor do que eu sou. Verdade. Pra ser sempre ó, Bem, mano, que eu tô aprendendo esses dias aí, né? Brincadeira, né? também eu Maravilhoso. tenho aprendido demais, mano. Eu tenho aprendido demais. E a nossa vida tem que ser essa, sabe? De aprendizado em aprendizado, de melhoria em melhoria. A gente nunca pode querer regredir, velho. A gente nunca pode querer olhar para trás e querer as coisas de trás, as que já passaram. A gente quer agora progredir, a gente tem que progredir. Né? E agora Jesus está falando aqui, ó, não proíbam, porque não é contra vocês, é a favor de vocês. Olha só o que Jesus está falando. Quem fala a respeito de Cristo, quem prega Cristo, quem prega a cruz, não é contra a gente não, moço, é a favor da gente. Não é porque eu sou, não é porque eu sou de uma igreja que eu não posso falar com outra pessoa que é de outra igreja, sabe? Cara, e no nosso evangelho existem tanto picuinha, sabe? A gente é o exército que fere os próprios soldados. Nós somos um exército de Cristo que fere uns aos outros, sabe? Nós temos que parar com isso, sabe? Porque fulano é de tal congregação, eu não falo com fulano. Ah, eu não vou para a congregação de ciclano porque é bola de neve, é isso, sai na nossa terra. Meu irmão, que besteira. Não, A, B, Cara, que besteira, porque nós estamos falando a respeito de um reino. Nós não estamos falando a respeito de uma igreja, de uma congregação, de um templo, né? Porque primeiro que a igreja somos nós. Nós somos a igreja. O templo, ele fecha. Nós vemos aí, tá quase fechando os templos de novo. Né? Já saiu o decreto que vai fechar os templos. E a igreja? A igreja nunca fecha. A igreja nunca fecha. não. Que a igreja somos nós, né? Verdade. Quero agradecer de todo o coração. Cada dia que passa, amo mais aprender a palavra de Deus. Tenho aprendido muito, muito mesmo. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço. Sabe? Sem vocês aqui, nem acho que a gente nem estaria aqui. Né? Sem vocês aí, tá acompanhando a igreja, me acompanhando aqui. Vai lá, Rô, vai em paz. Fica em paz. Meu Deus, já é meia-noite. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr aqui. Mas Vamos dar uma corrida que a gente chegou nem no 10, cara. Né? Vai em paz, Rô. Deus abençoe. Rafa, igreja somos nós. Nós buscamos um único Deus e discordamos um dos outros. Cris, é desse jeito. Sabe, nós temos que ter a mente de reino. A gente não tem que ter a mente de uma denominação. Né? A gente tem que ter a mente do reino. O reino, ele tem que ser estabelecido. E a gente vai atrair o reino unindo as nossas forças, unindo um com os outros. Né? Então vamos lá, mano. Vamos seguir aqui que a gente não entrou nem no 10, cara. porque não, passou aí quase o dia todo. Eu falei que eu ia falar muito. Você não pode deixar eu falar muito. Mas eu acho que tá sendo bom aí. Tá sendo bom aí, galera. Vai comentando aí se tá bom, se tá ruim. Vocês querem que a gente para. Senão a gente continua. Meia-noite e não chegamos até o fim, né, Cassiano? Né? Então aqui, os samaritanos, podemos perceber. Eu vou correr um pouquinho aqui, tá, mano? Quando chegar nas pérolas aí pra você soltar, você me avisa. Tá bom? Beleza. E aconteceu aqui que Jesus ele foi pregar aos samaritanos, né? E ali os samaritanos não recebem eles. Olha só, os samaritanos não recebem a Cristo. Então, os discípulos de Cristo, o que acontece? Eles falaram, Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu sobre a vida desse povo que não quer ouvir a gente sobre o evangelho. Pode virar vigília, meu Deus. A galera falando aí, tá bom, tá top. Vai virar vigília. Olha só os discípulos de Jesus. Agora eles revelam o coração deles. E tem muita gente que é assim, né? Hashtag vigília. Não, gente, calma aí, tem que comer, tô com fome.
Calma aí, deixa eu só botar o celular para carregar, que acho que até ele tá. Não tá aguentando, não. Meu celular tá carregando aqui. Tô aqui, vai, Pode, Rocha. deixa eu falando. Né? E agora aqui, os discípulos, eles falam, Jesus, vamos derramar fogo sobre esses caras aí. Vamos derramar fogo, vamos orar igual Elias fez, para que desça fogo, porque eles não aceitaram o evangelho. Né? E agora Jesus está falando, olha, eu não vim para matar almas. Eu não vim para matar almas, mas eu vim para dar vida. Né? E Jesus, a partir dali, Jesus ele foi para outra aldeia. Né? E no versículo 57, Jesus ele põe à prova os que querem segui-lo. Né? Que Jesus, enquanto ele estava pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo. Para onde quer que o Senhor for. E ele estava falando aqui, ó. Para onde quer que o Senhor for, eu vou. Jesus dá uma afirmação nele. As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro Jesus diz, segue-me. Mas ele disse, olha só, o que aquele cara está dizendo para Jesus. Deixe primeiro sepultar o meu pai. Jesus insistiu. Olha só, Jesus insistiu para ele seguir, hein? E Jesus falou assim, ó, deixe que os mortos sepultem os mortos, né? Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E a outro ele disse, segue-me. Mas ele pediu, eu peço que pelo menos se despeça da minha casa. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nossa. Jesus está falando, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, ele é apto para entrar no reino de Deus. E eu vou fazer uma pergunta para tu aqui, mano. Você já pensou em olhar para trás? Mano, não tem nem como pensar. Porque o que Deus fez em minha vida, não tem como nem olhar para trás, mano. A visão na frente tá tão ótima, tá tão maravilhosa, não dá para olhar para trás, não. Se, Olhar para trás para quê? Para ver a estátua de sal? Né? Não tem como. se o nosso foco sempre for esse, de olhar para frente, a gente não tem nem tempo para isso, né? De olhar para trás. Olhar para trás, a gente não. Quem olha para trás não é nem apto para o reino de Deus, né? Então, aqui a gente já finaliza o capítulo 9. Nós não devemos olhar para trás. Nós não devemos arrumar desculpas. Porque o que esses discípulos aqui estavam fazendo com Jesus era colocando as suas desculpas maior do que o propósito. Né? Porque Jesus falou, segue-me. E eles colocaram desculpa. Não, deixa eu enterrar meus pais. Não, deixa eu visitar meus pais. Deixa eu pelo menos dar tchau para os meus pais. E aí Jesus ele dá as afirmações que nós falamos. Né? E agora vem aquilo que a gente falou a respeito da missão dos 70. Né? Que Jesus escolhe os 70 e envia de 2 em 2. Não mandando levar bolsa, nem sacola, nem sandália, nem 2 túnicas, nem numa casa, digo primeiro, Pai, seja esta casa, se ali não houver, olha só, todo dia a gente entra aqui, né? Todo dia a gente entra aqui e a gente sauda, né? Uns aos outros. Paz do Senhor, paz de Cristo, paz não sei aonde. E aí a gente fala isso. E tem muita gente que nem sabe por que dá paz do Senhor. Tem muita gente que dá paz sem ter paz. Né? E quando nós falamos... É forte isso aqui. Porque quando eu falo assim, paz do Senhor, a paz primeiro tem que reinar em mim. Para depois reinar em alguém. Né? Não tem como a gente aquilo que a gente não tem, né? Exatamente. Não tem como dar aquilo que a gente não tem. Tanto que Jesus está falando aqui, ó. Quando vocês chegarem na casa, não diga paz do Senhor. Porque se ali não houver paz... Não tem como a paz voltar para vocês. Tá escrito aí, ó, no versículo 6 do capítulo 10. Se ali houver uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Agora, se não houver, a paz voltará sobre vocês. Então, quando a gente aperta a nossa mão e fala assim, Pai do Senhor, olha só o que Jesus está falando. Se não houver paz na pessoa que você está dando paz do Senhor, aquela paz volta para você.
Meu Deus, É forte, né? E quantas vezes nós já falamos, ah, Pai do Senhor, e dentro de nós está uma guerra. Dentro de nós tá terrível, né? Mas olha a importância também de falar paz do Senhor. Porque se aquela pessoa está em guerra e você tiver paz, aquela pessoa, quando recebe um abraço ou fala assim, paz do Senhor, automaticamente a paz que está em você vai sobre a pessoa. vida. Isso mesmo. Né? Então ali repousará a paz. E ali Jesus fala: naquela casa vocês fiquem e comem, e fiquem até o final. Né? Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo, a todo o povo: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pela rua, dizendo: até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No versículo 11, tá? No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. E eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade, a qual não recebeu a paz do Senhor ali, né? E ali Jesus fala também a respeito das cidades que é impenitentes. Ai de vós, Corazim, ai de vós, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom que tiveram operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que ela teriam se arrependido, assentados em panos de sacos, mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Né? Olha só um detalhe aqui que Jesus está trazendo a nós, né? Porque não sei se as pessoas aí sabem, Cafarnaum era uma cidade muito rica, né? E ali Jesus está falando a respeito de Cafarnaum. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu, será jogado no inferno. Isso aqui é uma afirmação do Senhor. Aquele que pensa que vai ser elevado ao céu, na verdade vai ser jogado no inferno. Né? Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem será levado até os... quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, a mim rejeita. Que, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, tem muita gente que guarda para o seu coração quando vai pregar o evangelho e a pessoa não aceita. Aí pensa assim, ah, será que é comigo? Será que foi alguma coisa que eu falei? Não. Quando você prega o evangelho para alguém e aquela pessoa ela não aceita, ela não está rejeitando você. Ela está rejeitando a Cristo. E não somente a Cristo, mas ela está rejeitando a Deus. Então, a parada já não é com você e a pessoa. A parada é com a pessoa e com Deus. Não é mais frente a frente. É de baixo para cima. Exatamente. Né? E tem muita gente que desiste da caminhada, de ser missionário, de falar a respeito da palavra, por causa das rejeições. E o que Jesus está falando aqui a respeito da rejeição é que a pessoa não está sendo rejeitada. O que está sendo rejeitado não é a pessoa. Tem muita gente que entrou na live aqui, ouviu um pouco, saiu. Né? Até mesmo pensou, tá falando besteira. A pessoa não está rejeitando a mim, não está rejeitando a você. Está rejeitando a palavra, está rejeitando a Deus. Né? Então, nós não podemos guardar isso para o nosso coração. O nosso propósito sempre será falar de Cristo. O nosso propósito sempre vai ser esse. Aquilo que a pessoa receber e aquilo que ela fizer, já é com a pessoa, não é mais com a gente. A nossa função é como semeadores. É sempre semear. É nunca parar de semear. Porque o semeador, olha só, eu vou falar, gente, eu vou ter que falar isso aqui. Porque o semeador, ele viu os campos, foram 4 tipos de campos. Ele viu todos os campos. E ele não só jogou a semente na terra boa, ele jogou a semente em todos os campos. Por mais que ele sabia que algumas sementes não iam dar fruto, ele semeou. Ele não quis nem saber. Porque a parábola começa assim, ó. O semeador saiu a semear. Oi? Ele fez a parte dele. Tem muita gente que acha. Ele fez o que foi enviado para fazer. Exatamente. Tem muita gente que acha que sempre vai dar fruto. Ah, não, eu estou falando da palavra de Deus e eu tenho que dar fruto. E não vai ser dessa forma. Né? Não vai ser sempre que a gente vai dar fruto. O que a gente tem que fazer é o quê? É pregar, sempre lançar. Beleza? E aqui a gente vai ver logo mais na frente também o regresso dos 70, que eles voltaram cheios de alegria.
Porque eles chegaram falando, Senhor, pelo teu nome nós expulsamos demônios, né? Os demônios se submeteram a nós. E agora Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Né? No entanto, alegrem-se, olha só, a nossa alegria, qual que tem que ser a nossa alegria? Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. A nossa alegria não é porque, eu expulsei 50 demônios, os demônios eles se rendem a mim. Não, a minha alegria não tem que ser essa. Porque isso aí já foi dado à autoridade. A autoridade foi dada a nós. Isso é uma autoridade que nós temos. Não é o nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida é ter o nosso nome escrito no reino dos céus. E por isso nós temos que nos alegrar. Esse é o foco, né, que nós falamos no início, né? Esse é o foco. Né? Igual a Cassiane, O foco é esse. a Cassiane dando um detalhe aí top, que eu não tinha percebido sobre isso. E não fala que o semeador voltou, só fala que ele foi. Olha aí. Verdade. A parábola não fala que o semeador saiu voltando, colhendo os frutos. Só falou dos frutos que foi. Boa, Cassiano, muito bom. E como é que pode colher mais, sendo que ele tem mais sementes a semear? O propósito, Ele não poderia parar. Não adianta você jogar a semente aqui, vou parar, tá bom, já plantei. Não, foi enviado para semear. Então não para e não volta, você só vai semeando. verdade. O fruto quem vai colher não vai ser, não. Verdade. O fruto quem colhe, né? Tanto que o próprio Jesus falou, né, que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, aqueles que semeiam, né? E nós temos que orar para que Deus envie pessoas para nos ajudar nessa caminhada. É forte, Cristiane. Muito bom, obrigado aí. Né? Jesus, o Salvador dos humildes, que Jesus agora fala sobre a sua humildade. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e clamou: graças te dou, Pai. Jesus ali está alegre, porque os seus discípulos entenderam que a missão deles era expulsar demônios, era curar. Né? E Jesus ali ficou alegre. Por mais que ele falou aquelas palavras para os discípulos, Jesus se alegrou. Né? Porque os discípulos foram e pregaram o reino e voltaram com alegria, né? Porque essa é a alegria, mano. Essa é a alegria. Agora imagina se eu fizesse uma live aqui todo dia assim. Gente, a gente tá falando aqui. Jesus exultou, Jesus ficou alegre. Jesus falou, graça te dou, Pai. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Gente, todo dia que acaba uma live eu fico muito alegre. Todo dia que alguém me manda uma mensagem falando, nossa, foi legal, tal. Gente, isso aí me alegra ainda mais. Sabe? Se eu, como homem, eu fico alegre, aí imagina Cristo. E você tá ficando alegre porque você tá entendendo. Aí já vai falar do propósito de novo. Porque o pessoal tá entendendo o propósito. Exatamente. Tem muita gente que ficou alegre porque os discípulos entenderam o propósito, a promessa. Você entendeu? Exatamente. Jesus se alegrou foi porque eles reconheceram, falaram, não, é aqui. É isso aqui que a gente foi enviado, isso aqui que Jesus chamou a gente para fazer. Exatamente. Então vamos fazer com alegria. E olha a Cris falando aí, falou que nem ia me assistir. Quem é que iria assistir, gente? Nem eu me assistiria. Deus me livre. Né? Então nós temos que ter essa força, sabe? Esse vigor, esse evangelho na veia. O evangelho tem que estar aqui, ó, no nosso sangue. Sabe? Nós temos que amar isso, nós temos que amar pessoas, amar vidas. Né? E Jesus aqui fala, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. E Jesus está falando aqui, ó, porque muita gente desejou ver o que vocês estão vendo. Muita gente desejou fazer o que vocês estão fazendo. Muitos profetas desejaram. Moisés desejou. A galera desejou esse dia que eles estavam vivendo.
né? E agora Jesus está falando a respeito disso, porque muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mano, e tem uma pérola bem ali, Ah, no 22, em cima. sim, Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. olha aí. Tem aqui, só que não é a quem o Filho quiser revelar, não. Se a gente somos filhos, é obrigação nossa revelar quem é o Pai, quem o Pai pode fazer, o que o Pai pode fazer. É obrigação nossa revelar aquele filho que não sabe. É verdade. Aquele que nem sabe que é filho. É verdade. Tem muitos que nem sabem filho, né? E tem muita gente que nem conhece, Yes. que nem conhece a Cristo e quer falar sobre Cristo, né? Pois é. Mas é forte que aí fala, né? E quem não conhece o filho senão o Bota mais um pai? pouquinho de água para mim. Tá. E quem não conhece o Filho senão o Pai, né? E nós podemos ver a conexão que existe entre Deus e Jesus. Eles estão ali o tempo todo conectados, né? O Pai conectado com o Filho conectado com o Pai. E a gente sabe que Jesus é o único caminho. E aqui ele está reafirmando novamente que o caminho é só Cristo. Para você conhecer a Deus, não existe outro atalho. Não existe atalhos. O caminho é Cristo. A ele ouve. Aí ele ouve, não tem volta. Não dá voltas, não roda, não. Verdade, olha só. E agora, mais na frente, a gente vai ver a respeito do bom samaritano. A gente tinha acabado de falar, olha só, os discípulos tinham acabado de pedir para Jesus derramar fogo sobre os samaritanos. Cara, Jesus quebra as pernas demais, moço. Porque os discípulos, eles tinham acabado de falar, Jesus, eles não receberam nossa mensagem. Vamos tacar fogo neles, bola de fogo vai cair do céu. E agora Jesus está falando a respeito do bom samaritano, né? Que um mestre chega até ele e ele pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna, né? E Jesus está falando, o que está escrito? E ele fala, está escrito, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. né? Aí Jesus responde isso e ele querendo se justificar. Olha o detalhe aqui, ó. No 29. Eu quero que vocês anotem aí, ó. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem? Esse detalhe aqui ele é muito importante a gente saber. Porque ele estava querendo se justificar. Né? Já viu que ele... Não estava não sabia. Oi? Ele estava querendo se justificar. Eu acho que eu não estou fazendo errado porque eu não sei quem é. Quem é o meu próximo? Exatamente. Ele sabia quem era o próximo dele. Mas ele querendo se justificar. Ele estava falando assim, mas o que é o meu próximo? Porque eu não estou vendo. Parece que ele estava falando para Jesus assim, ó, eu não estou vendo quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Olha só. Querendo embarganhar com Jesus, querendo saboar Jesus. Jesus fala assim, ó. Jesus fala assim, descia de Jerusalém para Jericó, um certo homem, né? E caiu na mão de malfeitores, e ali aquele homem foi assaltado e ele foi apanhado e ele foi ali até a morte, né? Ele apanhou até como se ele tivesse morto. Como? Morto, né? E ali, descendo o sacerdote, vendo o homem naquele estado, o que o sacerdote fez? Passou de largo. Não deu vazio. De largo. Dando uma de João sem braço, aqueles falando aí, que ele estava dando uma de João sem braço. Verdade. Né? E ali, depois dele, do sacerdote, passou o levita, que também passou de largo. Por quê? Por causa da religião. A religião impedia, olha só. Mano, Mano,
Ó, aqui vou falar de 4 personagens. Ai, Jesus. Verdade. Falar, 4 personagens. E quem são, mano, esses 4 personagens no dia de hoje? Os 4. Os 4, sacerdote, levita, o homem e o samaritano. Somos nós, Somos mano. nós. Somos os 4 personagens. Exatamente. Se você somos os 4. Aí agora você tem. Aí agora, para a pessoa saber quem ela é só ela colocar na situação atual. Você foi aquele que foi assaltado, que está como morto? Você é o samaritano? Você é o sacerdote? Você é o levita? Quem é você? E ao mesmo tempo que você é o samaritano, ou você é o levita, o religioso dentro do quadradinho ali, dentro da sua caixinha, você pode ser o ferido. Verdade. Ao mesmo tempo, hoje você pode ser o sacerdote, hoje você pode ser o levita, hoje você pode ser o bom samaritano, mas amanhã você pode ser o ferido, mano. Verdade. E você vai continuar sendo aí o levita, O religioso? não querendo, não querendo se sujar por conta da sua religião. Ah, não, vou me sujar de sangue. Não, Ah, eu vou. Não. não se aproximando, né? Porque naquela época eles não podiam se aproximar de alguém morto, né? Que se eles tocassem no morto, eles estariam contaminados. Mas só que existe um detalhe que Jesus também está querendo dizer nessa parábola, porque naquela época o judeu ele não podia tocar em morto. Sabe quem podia, mano? O sacerdote. Ele era o único que podia. E a Bíblia fala que o sacerdote, ele viu e ele não fez nada. Ele podia fazer alguma coisa, mas ele não fez nada. E ele se escondeu atrás da onde? Da religião. Eu não posso tocar, porque senão eu vou me contaminar. Tá vendo como é que é forte? O sacerdote se esconde na religião. Agora o levita sim, o levita não podia tocar, porque ele se contaminaria. Então, ele pensando, por causa da religião, de novo, não posso tocar. Aí lá vem o samaritano. O samaritano que estava preparado com óleo e azeite. Né? E aí ele. E um detalhe, Um detalhe. preparado. Preparado. Né? No 33 aí, ó, um certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem. Enquanto todos passaram longe, a largo, a passo de largo, aquele homem passou perto. Ele pelo menos quis saber qual era o estado daquele homem. Será que ele pelo menos está vivo? O sacerdote, ele já olhou, não está morto. O levita olhou, não está morto. Então, passou de largo. Agora esse cara não. Ele pelo menos se preocupou saber se o cara estava pelo menos vivo. Chegou-se perto, vendo, compadeceu-se dele, teve compaixão, né? E aproximando, fez curativos seus ferimentos, aplicou óleo e vinho, né? Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, sobre a sua própria condução, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Olha só, aquele homem, novamente, eu vou voltar aqui, ele usou aquilo que ele tinha na hora, né? Ele usou aquilo que ele tinha. Então, ele não foi buscar algo primeiro para ajudar. Aquilo que ele tinha na mão, que talvez era para ele usou para a pessoa. Então, é o que a gente tem que saber, a gente tem que aprender em relação a isso. Aquilo que a gente tem na hora é o que a gente tem que usar. Não é o que eu vou comprar, não é o que eu vou. Ah, não, deixa eu ligar para o Uber aqui. A pessoa está precisando de uma ajuda. Não, calma aí, deixa eu ligar para o Uber aqui, para alguém, para ver se pode te ajudar. Se você pode ajudar agora, ajuda. Sabe? Se você tem óleo e vinho, despeja, sabe? Ajuda. Ajuda ao quem está do seu lado. Não tente se justificar, mas quem é o meu próximo? Né? Igual aquele homem se justificou. Né? E Jesus fala a respeito, termina essa parábola, né? Dizendo, qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões?
E o intérprete da lei, que é um cara que interpretava a lei, ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Olha, perceba que eles tinham tanta raiva do samaritano que ele nem respondeu, foi o samaritano. Isso mesmo. Pode. Ele respondeu, foi o que usou de misericórdia. Como é que ele tá? Ele respondeu nem assim, foi o samaritano. Ele só respondeu, aquele que usou de misericórdia com ele. Aí Jesus fala para ele, vá e faça o mesmo. Aí quebrou mais ainda. Pergunta, se o levita se contaminasse, não teria um período de purificação ou sacrifício de purificação? Sim, Cris. Teria um período. Para você ver como que existia, sim, uma possibilidade daqueles homens ajudar aquele cara, né? Porque por mais que ele tocasse no morto, era só ele se purificar, ficar guardado um tempo e voltar. Mas nem isso. Mas não pode ser que eles usaram de julgamento contra ele, que eles não julgaram. Que dizem que naquela estrada era perigosa, né? Era. O povo já sabia que ele foi porque ele quis. Ele foi sozinho, estava lá sozinho porque ele quis. Que é o que mais acontece hoje em dia, né? Verdade. É o que acontece hoje em dia. Em vez do povo ajudar, o povo pergunta antes de ajudar. É verdade. Mas por quê? Não, mas a irmã está precisando. Mas por que ela está precisando? Ela não trabalha? Ela não tem... Mano, ajuda. O bom samaritano, ele não perguntou quem ele era, ou o que ele estava fazendo, ou o que tinha acontecido, não. Ele só ajudou. Ele não julgou. É desse jeito. Ele só ajudou. Sabe? Ele não se preocupou se aquele homem era rei, se era um escravo, se era judeu, se era samaritano. Ele simplesmente teve compaixão, né? Então, o sacerdote e o levita teria como ajudar. Com certeza eles ajudariam, sabe? Mas eles se defenderam atrás de uma religião, né? Não, eu não posso tocar no morto. Então, se eu não posso tocar, então não vou ajudar. Não é assim. Eles poderiam sim tocar. Eles poderiam até ajudar. Mas eles preferiram não ter compaixão. Eles preferiram não fazer. É tanto que eles passam nem perto, eles passam longe. Aquele cara tá morto, chega nem perto. Né? Quantas vezes a gente já escutou, né, mano? Alguém falar assim, fulano, não precisa nem orar pro fulano, não. Esse não tem mais jeito, não. Tem jeito. Fulano, não fala mais nada com fulano, não. Porque esse aí, ó, é um caso perdido. Gente, a gente tem que ser como o samaritano. A gente tem que ajudar sempre. Fulano tá assim porque ele quis. Fulano caiu, fulano tá jogado porque ele quis. Tem muita gente que a gente sabe que é safadeza mesmo. Tem muita gente que a gente reconhece, a gente sabe, e até muitos também reconhecem. Mas mesmo assim, a palavra ela tem que ser semeada. A palavra ela nunca pode parar de ser semeada, né? E já partindo pro fim aqui, mano, que já são, meu Deus, meia-noite e meia. Meu Deus, 2 horas de live. Partindo pro fim aqui, a gente vai aprender a respeito de Marta e de Maria, né? Que Marta tinha uma irmã chamada Maria, e ali Maria estava aos pés do Senhor, enquanto Marta estava fazendo seus afazeres, né? Foi aquilo que eu até falei para vocês no começo da live que eu estava fazendo. Eu estava ali fazendo minha comida, deixei minha comida no fogo e eu vim aqui, né? Fazer a live junto com vocês. E ali Marta estava desse mesmo jeito. Só que Marta não parou. Marta estava o tempo todo andando para lá, pega uma caneca, pega não sei o quê, serve discípulo, serve a Cristo, serve não sei quem, serve ele. Às vezes até inventando um trabalho, procurando um trabalho para não ir adorar. É foda. Que é o que muito acontece hoje em dia. A pessoa passa o dia inteiro em casa e não faz, mas deu a hora do culto, tá perto da hora do culto de adorar a Deus. Não vou pro culto hoje não, tem que limpar a casa. Exatamente. Porque não limpou de manhã. Exatamente. Mano, tem gente que é tão ocupada, que até nas ocupações delas, elas acham alguma ocupação.
Você pergunta para fulano, o que você está fazendo, fulano? Ah, tô ocupado demais. Você, não, por que você não fez isso? Tô ocupado. Por que você não fez isso? Tô ocupado demais. Sempre tô ocupado. Por isso que eu falei a respeito de propósito. E eu falei até a respeito de prioridade. A pessoa não tem prioridade, aí ela coloca ocupações na frente daquilo. Né? E agora Marta está colocando ocupações para não estar aos pés de Cristo. Né? E Jesus, olha o Pedro. Tá aqui no 220 querendo brincar. A gente já está finalizando. E Jesus agora, Jesus dá um alerta aqui para Marta, né? Jesus fala o nome dela 2 vezes. Marta, Marta, por que estás tão ocupada? Inquieta, porque está inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma coisa é necessário. Oi? Pergunta, vai. Cadê o Dudu? Tá ali chorando. Já vou trazer ele. Daí Jesus fala, mas apenas uma coisa é necessária. Ó, Jesus está falando de uma coisa só. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, aquilo que você escolhe é aquilo que não vai ser tirado de você. Né? Se você escolhe servir a Cristo, isso jamais poderá ser tirado de você. Né? Aquela porção ali de Maria, de Maria, ela não seria tirada por ninguém, né? Porque ela escolheu estar aos pés, ela quis estar aos pés, ela não estava ocupada com muita coisa. Então que fique para nossa meditação aí, né, mano, nessa noite. Eu sei que teve gente que acompanhou aí do início até o final. Quem tiver com a gente aí, dá um oi aí, dá uma boa noite pra gente. A gente já tá finalizando. Aqui a gente finaliza esse 20º dia. É 20º? É 20º, né? 20 dias do 20º. 21º. Amanhã a gente já entra no 21º, né? Eu acredito que foi muito bom. Mano, valeu aí. Obrigado aí pela paciência. Tamo junto. Valeu aí por ter acrescentado ainda mais pra gente aí, pro nosso conhecimento. Né? Espero que todo mundo aí tenha gostado. Né? E se não gostou também, aí já não é com a gente. Eu que agradeço. Sair daqui mais cheio ainda, né? Com a mente mais expandida, né? Em relação à palavra. Verdade. E são os detalhes que fazem a diferença. Aí, ó, teve muita gente que tá com a gente até o final, ó. A Cris, a Lisandra, Gabriel, a Ana Júlia, a Keila, Borja, né? Borja Viana. Boa noite para vocês, Lisandra. Vai jantar, pastor. Vou jantar agora, gente. Vou cuidar do Josué ali e vou jantar. Senhor a todos aí, boa noite. Boa noite. Vamos tirar um print. Tchau, pastor. Vamos tirar um print aí, dá um sorrisão aí que eu vou tirar um print. Coloca o Pieta aí. Aí. Tirei aqui o print. Né? Posta aí. Tchau, beijo. Beijo pra vocês que ficam. Tchau. Gente, dá um abraço na Jéssica aí, mano. Beleza, tamo junto, mano. Até mais. Até amanhã, né? Até amanhã. Tamo junto. Um beijo. Valeu, brigadão, hein? Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Valeu.